A Premier League acabou, então é hora da gente olhar para trás e ver quem foram os melhores jogadores dessa temporada. Cara, sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Eu sou o Caiolas e você está convidado a se inscrever, não perder nada de Premier League, futebol inglês, futebol europeu. Se inscreve, dá o seu like e comenta quem é a sua seleção do campeonato inglês dessa temporada. Demorou? Essa primeira parte aqui é a seleção do campeonato, os 11 melhores. Eu tô tentando não ser muito injusto, mas obviamente eu vou acabar esquecendo de alguém ou preferindo algum jogador ao invés de outro. Você vai discordar de mim, com certeza. Então deixa a sua seleção nos comentários. E cara, só não me xinga muito. Tipo, é só a forma como eu vi. Eu posso estar equivocado e às vezes esqueci realmente de alguém. Vou fazer a seleção de 1 a 11, mas eu quero deixar claro que para cada posição eu escolhi 3 jogadores, tá? Então eu vou dizer quem para mim foi o melhor, mas vou mencionar para cada posição os outros 2 melhores, com quem aquele que ganhou competiu, vamos dizer assim. Todas as formações dos times que eu montei são no 4-3-3. Vamos começar pelo goleiro, então, aqui do lado, os nomes. O meu goleiro principal, melhor da Premier League para mim, Ramsdale, goleiro do Arsenal. Em segundo lugar, Nick Pope, do Newcastle. E terceiro, David De Gea, do Manchester United. Vou tentar rapidamente explicar. Para mim, goleiro tem 3 atributos que tem que ser centrais. Quais são eles? Jogo com os pés, que hoje é uma necessidade para qualquer goleiro. Boas defesas, então aquele goleiro que salva o time e faz defesas milagrosas. E boa capacidade de comandar a sua defesa para conseguir o clean sheet, né? Jogos sem tomar gol. O De Gea faz defesas milagrosas, consegue ótimos clean sheets, tanto que venceu o prêmio, né, de melhor goleiro da Premier League por conta disso, mas o jogo com os pés dele, nulo. A mesma coisa se aplica ao Nick Pope. Defesas milagrosas, ótimos clean sheets, mas jogo com os pés muito ruim. Outros goleiros, Alisson e Ederson, por exemplo, eu acho que o Ederson comanda bem a defesa para clean sheet, jogo com os pés excelente, mas não faz defesas milagrosas. Já o Alisson, nessa temporada, defesas milagrosas, jogo com os pés, mas não para clean sheet. Então, levando em conta esses 3 critérios, eu acho que o goleiro que melhor reúne os 3 num equilíbrio perfeito, para mim é o Ramsdale. Não estou falando que ele é o melhor goleiro dentre todos esses. Eu acho Alisson, eu acho De Gea, eu acho o Pope mesmo mais goleiro do que o Ramsdale. Mas eu acho que a temporada do Ramsdale foi melhor. Acho que vocês vão discordar de mim. Já vamos começar discordando. Mas tudo bem, tô até com a camisa do Arsenal aqui pra não fingir que não tô sendo clubista. Lateral direita. Irmão, aqui não tem segredo. O melhor, com certeza, foi Trippier, do Newcastle. Jogou demais. Outros 2 que eu acho que merecem ser mencionados. Ben White, do Arsenal. E Alexander-Arnold, do Liverpool. Vou explicar essas escolhas. O Trippier. Cara, ele foi o jogador que mais criou chances e ele é lateral direito. Isso não é pouca coisa. Então, não tem nem muito o que mencionar sobre o Trippier aqui. O Ben White, do Arsenal, foi muito sólido, confiável a temporada inteira. Então, eu acho que é um jogador que merece. Por exemplo, o Walker é um grande lateral, mas ele não teve uma solidez tão grandiosa assim. Ele foi pós fevereiro, março e abril e maio que ele, sabe, surgiu muito bem. E aí eu acho que a terceira escolha eu fui bem polêmico. Alexander-Arnold. Vou explicar. A temporada do Arnold não foi maravilhosa. E os problemas defensivos ficaram muito evidentes do jogo dele. Mas, galera, a gente tem que lembrar que o Arnold sempre teve esses problemas defensivos e o problema real desses problemas aparecerem nessa temporada é falta de cobertura do meio de campo e uma zaga ruim, que demorou a se firmar. Tanto que Konaté e Van Dijk, 2 grandes zagueiros, nem existiram nessa temporada. Agora, o Arnold é um dos responsáveis pela virada de chave no jogo do Liverpool.
o Liverpool tem essa arrancada final que quase dá para ir para Champions por conta da mudança de posicionamento e jogo do Arnold, que passa a jogar mais pelo meio. E aí ele começa a dar assistência atrás de assistência, fazer gol, ser de novo muito importante para o Liverpool. Eu fiquei entre ele e o Walker, mas eu acho que ambos subiram em momentos parecidos, né, o nível dos jogos em momentos parecidos da temporada, mas o Arnold foi mais influente no jogo do Liverpool do que o Walker no do City. Eu estou super aberto a críticas aqui, então aceito vocês discordarem de mim, não é uma certeza essa minha indicação. Lateral esquerda, vou jogar para lateral esquerda agora. Cara, pra mim, Nathan Ake do Manchester City tem que ficar com essa vaga. O melhor jogador de defesa do City na temporada, na minha opinião, foi o Ake. E jogando sempre como lateral esquerdo ou, né, numa formação de 3 zagueiros, zagueiro pela esquerda. Junto com ele, Zinchenko, que foi muito bem também pelo Arsenal, e o Stupinhan, que fez uma sensacional temporada pelo Brighton. Luke Shaw do Manchester United é um nome que eu cogitei aqui também, mas acho que esses foram mais influentes. O Zinchenko é um cara que muito importante para o jogo do Arsenal, né? Inclusive quando ele sai do time, o time perde jogos contra o Brighton e contra o Nottingham Forest nesses últimos da temporada. E o Stupinhan é um jogador também muito agudo pela esquerda, a ala esquerda, lateral esquerda do Brighton, sensacional. Ele fez uma temporada, até a Copa do Mundo, inclusive, ele era o melhor lateral esquerdo da Premier League. Isso muita gente concorda comigo, tá? Então essas são as minhas escolhas de laterais esquerdos. Vamos pra zaga. O meu primeiro zagueiro é Akanji do Manchester City. Cara, eu acho que ele é uma das grandes contratações e uma das grandes histórias dessa temporada. Um garimpo que o Manchester City fez. Poucas pessoas viram esse jogador nesse nível e o City, o Guardiola, fizeram dele, inclusive, ser ótimo lateral esquerdo em algumas partidas. O Akanji, pra mim, tem que estar nessa seleção. Já vou avisar, Rúben Dias vai ficar de fora. Eu não achei a temporada do Rúben Dias sensacional desse jeito. Os reservas do Akanji, né, os outros dois aí que eu considerei para a posição, Saliba, o melhor zagueiro do Arsenal, muito bom a temporada inteira, e o Fabian Schär do Newcastle também, que foi sólido, confiável, líder dessa defesa muitas vezes. Zagueiraço. Zagueiro pela esquerda, aqui sim eu ponho o jogador do Newcastle, Sven Botman. Para mim, uma das grandes temporadas, uma das grandes contratações da temporada também. O Botman, muito constante e muito firme, bom pelo alto. Assim, você jogar com um zagueiro improvisado pela esquerda e não ter problemas com isso, como foi a temporada do Newcastle, demanda muito do zagueiro pela esquerda, que é o Botman. Então, cara, ele para mim foi um dos grandes zagueiros dessa temporada. Junto com ele, John Stones, acho que fez uma temporada gigantesca como jogador, não só como zagueiro. O Guardiola reinventou e ele deu conta do recado. E Lisandro Martinez, que fez uma temporada também que eu gostei muito, muito. Uma pena que ele se lesionou e precisou ser cortado, enfim, não jogou mais desde o jogo de ida da Europa League contra o Sevilla, início de abril. Gabriel Magalhães poderia ter entrado aqui também, mas preferi deixá-lo de fora. Agora eu vou para polêmica. Volante. Galera, Casemiro é gigantesco? Sim. Mas o Rodri fez uma temporada de Premier League muito melhor que o volante brasileiro. Como jogador, quem é melhor para mim? Casemiro, óbvio. Mas o Rodri nesta temporada foi o jogador talvez mais importante do Manchester City. Aquele que não saía por nada. Você tinha substitutos para praticamente todos do City, exceto o Rodri. A temporada dele é gigantesca. E o Casemiro, ainda vou colocar ele como terceira opção, porque o Bruno Guimarães joga nessa mesma posição de primeiro volante no Newcastle e a temporada dele é mais regular do que a do Casemiro. O Casemiro enfrentou expulsões, o Casemiro teve suspensões, deixou o United fragilizado em alguns momentos da temporada. O Bruno Guimarães foi o cara mais constante do meio-campo do Newcastle, que é um time de Champions League também. Então, Rodri, Bruno e Casemiro. Eu vou ser xingado. Meu Deus, tô só esperando.
Meio-campista pela direita. Óbvio, não tem como sair disso. Kevin De Bruyne. Cara, aqui é muito óbvio que o De Bruyne vai ficar com essa vaga. O maior assistente da temporada e um dos maiores jogadores do City também. Atrás dele, aí, na comparação, Bruno Fernandes, que fez uma temporada muito boa também pelo Manchester United, inclusive mudando, alterando posicionamentos ao longo aí desse ano corrido, né? E o Joelinton, mano. O Joelinton tem que estar aqui, cara. Ele também é peça importantíssima do Newcastle. Inclusive jogando como ponta boa parte da temporada por conta de funcionamento de meio de campo. O Joelinton era sacrificado, entre aspas, e jogava como ponta. Ele tem que estar nessa conversa dos melhores meio-campistas da Premier League. Meio-campista pela esquerda, Odegaard, Martin Odegaard do Arsenal. Esse também não tem muita discussão. Talvez o melhor jogador do vice-líder, o capitão do vice-líder, o jogador que igualou o recorde do De Bruyne de gols de um meio-campista numa temporada de Premier League sem serem gols de pênalti. Então é um cara que igualou recordes e tem que estar nessa seleção. Eu não tiraria o Odegaard aqui por nada. Coloco com ele Gundogan, que foi super decisivo para o Manchester City, e Alexis McAllister do Brighton. Tem que ter mais um representante do Brighton nessa conversa dos melhores por posição. Acho que o McAllister é esse cara. Vamos pro ataque. Ponta direita da nossa seleção, Mohamed Salah. Cara, Mohamed Salah, incrível. A temporada do Liverpool é abaixo, mas a do Salah não é. O quanto de gol esse cara faz é absurdo. Participação em gol e constante. Olha, o ataque do Liverpool, a gente não sabia quem era o time titular, o ataque titular, mas a gente sabia que o Salah ia estar. Então, ele pra mim não tem como sair dessa seleção. Coloco Bukayo Saka do Arsenal na segunda colocação, aí como segundo melhor da posição. E Miguel Almiron do Newcastle, que fez uma temporada também muito acima das expectativas e muito brilhante, com lapsos de genialidade que a gente nunca viu o Almiron ter nessa carreira dele no futebol inglês. Ponta esquerda, aqui eu vou arrumar treta, O clubismo imperou, sim. Gabriel Martinelli, pra mim, foi o melhor ponta esquerda da temporada. Em segundo lugar, Marcus Rashford. Em terceiro, Jack Grealish. Cara, o Martinelli foi, pra mim, mais presente, constante do que o Rashford. Em termos de auge, o Rashford teve o maior auge, talvez um dos maiores auges na Premier League como um todo, né? Dentre todos os jogadores de todas as posições. Mas é fato que o Rashford caiu demais de produção depois da final da Copa da Liga Inglesa, que o Manchester United é campeão. Dali em diante, o futebol dele dá uma boa sumida, assim, que aquele número gigantesco de gols que ele ia fazendo some. Então, assim, o Martinelli, por outro lado, subiu no momento decisivo. Foi um cara mais constante, ele foi um cara que quase bateu o recorde, né? Igualou o recorde do Firmino de gols de um brasileiro numa temporada. Então, eu acho que o Martinelli tá um pouquinho acima, assim, em termos de uma temporada como um todo, do que o Rashford. E o Grealish, pra mim, é a terceira colocação. Gente, eu acho que o Grealish está mostrando que não é um flop. Mas eu não acho que ele é melhor do que esses dois na temporada. Ainda mais considerando só a Premier League. Ele teve ótima temporada no geral. E pra mim, os jogos de Champions dele foram melhores do que os de Premier. Sei que eu vou ser xingado por essa escolha também, tanto pela torcida do City quanto do Manchester United. Mas tudo bem. Nosso atacante, camisa 9, pra fechar esse time. Irmão, vamos lá, aqui a gente não tem o que discutir, né? Erling Haaland é o monstro dessa Premier League, o recordista de gols, não tem o que falar. E é uma pena que o Harry Kane seja um cara na mesma posição que o Haaland. Daria pra colocar o Kane nessa seleção como titular, como ponta, mas, gente, seria fazer uma engenharia mental, porque a verdade é que o Kane não joga nessa posição. Não vou dizer que ele nunca jogou, mas ele não joga. Tá? Ele é um camisa 9 mais maleável, que sai da área, isso a gente já sabe, mas ele é o centroavante do time.
ele disputaria posição com o Haaland. Ou os dois jogariam juntos, mas numa outra formação. Como aqui a gente está respeitando a formação que a maior parte dos times da Premier usam, o Kane não fica na seleção principal, vamos dizer assim. Ele fica atrás do Haaland. E o terceiro atacante que eu coloco aqui, cara, é Callum Wilson, do Newcastle. Pensei muito sobre essa terceira colocação, porque Ivan Toney, do Brentford, merecia. Oli Watkins, do Aston Villa, fez ótima temporada. Mas eu acho que o Callum Wilson foi um cara mais decisivo e o time dele brigou por coisas maiores do que esses dois que eu mencionei. Então, o Wilson tem um bom número de gols na Premier League e fica com essa terceira vaga. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi, eu montei 3 seleções. A seleção principal dos melhores, uma seleção secundária e uma terceira seleção, tá? Repassando para a gente finalizar o vídeo e você poder descansar aí um pouquinho. Na seleção principal, Ramsdale no gol, Kieran Trippier na lateral direita, Nathan Ake na lateral esquerda, dupla de zaga com Akanji e Botman, o meio de campo Rodri, De Bruyne e Odegaard, Salah, Gabriel Martinelli e Haaland, o trio de ataque. Na seleção secundária, os reservas, vamos dizer assim, Nick Pope no gol, Ben White e Zinchenko nas laterais, Saliba e John Stones na zaga, Bruno Guimarães como volante central, Bruno Fernandes e Gundogan completando o meio campo. E no ataque, Bukayo Saka, Marcus Rashford e Harry Kane. E a terceira seleção, dos terceiros melhores de cada posição, De Gea no gol, Alexander-Arnold e Estupiñán nas laterais, Schär e Lisandro Martinez na zaga, Casemiro como volante, Joelinton e McAllister no meio campo, Almiron, Grealish e Callum Wilson. Essa é a minha seleção da Premier League. Essas são as minhas seleções da Premier League. Para ficar claro, Guardiola seria o técnico da primeira seleção, Arteta o segundo e Eddie Howe o terceiro. Deixa a sua opinião nos comentários, eu quero saber qual é a sua seleção, se você concorda ou não com essa minha seleção que tá aqui, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like. É nóis!